Nesta noite maravilhosa, desejo saudar a todos os componentes de nossa abençoada rede de WhatsApp, todos os irmãos e irmãs em Cristo, os amigos e amigas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Eu saúdo a todos com a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amados e estimados irmãos em Cristo e amigos, abram os vossos corações, não se esqueçam que nós somos o templo do Espírito Santo. Meu querido e amado irmão em Cristo e amigo que está nos acompanhando nesta noite, o Espírito Santo habita dentro de você, com uma ressalva, isto é, se você for um verdadeiro cidadão dos céus. Querido, neste momento, nós meditaremos na palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e nos acompanhasse na leitura do texto bíblico e também nos acompanhasse nos textos sequenciais. Meditaremos nesta noite na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Neste momento, vamos orar. Grande, eterno e soberano Deus, Tu és Criador de todas as coisas, Tu és Criador dos céus, da terra e de tudo que nela há. Estamos alegres nesta noite, porque sabemos que o Senhor controla a nossa vida. Fica conosco no decorrer de toda essa ministração. Fala no íntimo do nosso coração e que possamos ouvir, guardar e obedecer às tuas palavras. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meditaremos na palavra de Deus nesta noite no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. E nos diz assim a palavra de Deus. Acompanhe na sua Bíblia. Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 33. E nos diz assim: E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E, despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas.
e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhes: ó vós de pequena fé, por que tu duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Leitura maravilhosa. Vamos fazer mais uma oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Meu Deus, a tua palavra foi lida nesta noite. Lhe rogamos que o Senhor venha com as suas misericórdias, pois elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã e grandes são as suas fidelidades. Usa-me conforme melhor lhe aprouver. Abre o entendimento de todos os ouvintes nesta noite, que possa haver a verdadeira compreensão e que possa haver a verdadeira transformação, a verdadeira metanoia. Que o teu nome seja glorificado. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados e estimados irmãos em Cristo e amigos que estão nos acompanhando nesta noite, ouvintes da palavra de Deus. Hoje estamos encerrando a segunda sequência de 6 sermões, sendo este o 6º, sob o título Não retire os seus olhos de Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu havia dito para a nossa rede de WhatsApp e também para o nosso pessoal de YouTube que assim que eu terminasse essa sequência de sermões, eu iria retornar para ministrar no livro de Romanos, que nós paramos ano passado no capítulo 3. Porém, devido a uma série de acontecimentos que nós estamos vivendo agora, eu resolvi mudar. Nós vamos ter uma série de ministrações distintas e no ano que vem, ou no outro ano, em 2022 ou 2023, nós retornaremos para o livro de Romanos. Por quê? Nas nossas orações, nas nossas leituras bíblicas, eu compreendi, devido ao momento que nós estamos vivendo agora, que existe alguns assuntos de suma importância que nós temos de ministrar. Está escrito no livro de Oséias que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, nós vamos ministrar o conhecimento, vamos ministrar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, que é a verdadeira palavra de Deus. Então nós iremos focar as parábolas de Jesus, vamos dar muita ênfase ao nascimento, à vida, à crucificação, que é a morte, a ressurreição. Vamos falar sobre o cálice. Vamos falar sobre o cálice que Jesus
tomou. Vamos falar sobre as profecias de Jesus lá no Antigo Testamento, quando já veio predito que ele iria nascer de uma virgem, iria viver, iria morrer no Calvário. Então tem vários. Nós vamos falar sobre a redenção. Tem vários tópicos. Vamos falar sobre o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, sim, porque até então há uma confusão entre algumas colocações, mas nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo. E nós vamos falar também, principalmente, sobre o Sermão do Monte. Vamos abordar os 4 evangelhos. Nós temos que pregar sobre os 4 evangelhos. Nós vamos discorrer em Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos discorrer os 4 evangelhos. Então, meu amigo, você que está nos acompanhando, de repente estava aguardando que nós voltássemos para o livro de Romanos, nós vamos, é claro, de vez em quando, nós temos que passar sobre Romanos, mas nós não vamos seguir a sequência, ok? Nós vamos ter vários títulos, várias explanações necessárias, porque nosso povo precisa de conhecimento. Nós estamos vivendo dias de muita heresia. A heresia está implantada de tal forma. A falácia, a pregação daquilo que não está na Bíblia, ou o aumento está sendo constante. E o povo está sendo enganado. Por quê? Porque não pega a Bíblia para conferir. Então, nós vamos discorrer sobre várias pregações, várias ministrações. E lá para 2022, 2023, nós retornaremos na sequência do livro de Romanos. Queridos e estimados irmãos em Cristo, não retire os seus olhos de Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer na sua vida, não retire os seus olhos de Jesus Cristo. Amados, estamos vivendo neste exato momento o estabelecimento de uma pressão sobre as pessoas. Todos têm que andar de máscara. Alguns estados estão com toque de recolher. Estamos vivendo uma crise gravíssima. Mortes, corrupção, bandidos sendo soltos e pessoas de bem, pai de família, querendo trabalhar, sendo presos. Olha a inversão. Por estarem trabalhando, eles estão sendo recolhidos. Vemos uma completa inversão. Uma crise longa que começou em fevereiro ou março do ano passado. E eu quero te dizer uma coisa, não vai terminar agora. Desemprego, dor, choro, angústia, desgosto, estresse, nervosismo. Os escritórios de psiquiatria triplicaram os seus atendimentos. Neste cenário que nós estamos vivendo,
precisamos de uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, uma palavra que venha acalmar a tempestade. Não retire os seus olhos de Jesus Cristo. Está na hora de meditarmos, de mantermos o nosso foco na palavra de Deus. O nosso olhar fixo em Jesus Cristo. Muitas pessoas estão afundando no desespero, na bebedeira, na comelança desenfreada. No estresse, brigas dentro dos lares, confusão de pai com filho, filho com esposo, filho com pai, esposo com esposa, porque muito tempo junto dentro de casa. Realmente, nós estamos vivendo um descontrole. Um descontrole. A situação neste ano está calamitosa. Mesmo com a vacina, que nós temos agora, todos os estados aí com a média de 5 a 6% de vacina, a situação continua difícil e várias pessoas estão sucumbindo ao Covid-19. Mortes, desespero, separação. O que devemos fazer diante deste quadro tenebroso, horrível? Todo dia temos notícia de que tantas mil pessoas, 2.000, 3.000 pessoas no Brasil sucumbiram. Devemos, diante deste cenário, mantermos os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor, querido. Não podemos tirar os olhos do Senhor. Esse é o momento que temos que ter os olhos fixos em Jesus Cristo. Não podemos. Temos que ter. Vamos ao texto. Vamos ao texto. Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 27. Abra comigo a sua Bíblia. Mateus 14, versículo 22 a 27. E nos diz assim a palavra de Deus. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E, despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali, sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos ouviram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito! E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Vemos no texto Jesus Cristo agindo como Senhor da natureza, estabelecendo a paz em meio a um tremendo vendaval que estava levando os discípulos ao desespero.
Os discípulos de Jesus sabiam quem era Jesus. E mesmo assim, no meio daquele vendaval, eles não estavam tranquilos. Era de noite, o vento soprava, a chuva caía. E nós estamos neste exato momento, no meio de um vendaval. Jesus Cristo hoje quer lhe dar paz, quer lhe dar harmonia, quer lhe dar serenidade em meio a esta grave situação de instabilidade imposta pelo coronavírus. Então, querido, o coronavírus chegou, desestabilizou várias famílias, vários setores da sociedade. Nós estamos vivendo um momento que alguns setores, famílias, setores estão em desequilíbrio. Há uma necessidade de nós mantermos o equilíbrio para podermos passar essa tempestade. E esse equilíbrio só iremos conquistar se nós mantivermos o nosso olhar em Jesus Cristo. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Cristo despediu os seus discípulos e a multidão depois que os havia alimentado milagrosamente. Então houve o milagre dos pães e dos peixes, e Jesus despediu a multidão, que já estava sendo alimentada, e pediu para que os discípulos fossem para o outro lado, para a outra banda. E ele ordenou que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda. Versículo 22. O apóstolo João dá uma razão especial para a dispersão dessa reunião. Então, lá no livro de João, no Evangelho de João, João escreve o motivo do Senhor ter dispersado logo a multidão. Por quê? As pessoas estavam tão afetadas pelo milagre dos pães e dos peixes que estavam prestes a arrebatar Jesus e a fazê-lo rei. Então, a multidão, diante daquele milagre do pão e do peixe, a multidão ficou estarrecida. Estava querendo pegar Jesus para fazê-lo rei. Você vai ver isso aonde? Leia Evangelho de João, capítulo 6, versículo 15. Cristo, na forma de homem, tinha assumido a forma de um servo e constantemente ficava sozinho para orar. Querido, presta atenção. Cristo, na forma de homem, tinha assumido a forma de servo. Servo é aquele que não tem direito a nada. Ele só cumpre o que o seu patrão manda. E constantemente ficava sozinho para orar. Neste momento eu lhe pergunto, diante desta pandemia, quanto tempo você tem ficado sozinho para orar? Diante desta pandemia, você que está me escutando nesta noite, quanto tempo você tem tirado para ficar sozinho? Tem entrado no teu quarto, tem fechado a tua porta e tem falado com seu papai do céu. Só você e Deus. Quanto tempo? Leia lá em Mateus, depois você leia Mateus capítulo 6, versículo 6, e diz assim: mas tu, quando entrar no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Querido, está na hora de nós orarmos em secreto. Nós, da nossa rede de WhatsApp, esse ano estamos dando muita
ênfase à oração e à leitura da palavra. Você que está me escutando, acompanhe-nos. Nós vamos orar todo mês até o final do ano e também vamos fazer uma leitura sempre aumentando o número de capítulos. E você está convidado. E nós vemos aqui que Jesus tinha ficado sozinho para orar. Meu querido irmão, nós temos que ter o nosso tempo de oração sozinho para orar. Ainda mais agora, que a recomendação é para ficar em casa. É claro que tem os serviços essenciais que não tem como ficar em casa. Mas quando você estiver em casa, entra no teu quarto, feche a tua porta e não retire os seus olhos de Jesus Cristo. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Jesus estava orando. À noite veio uma forte chuva, uma tempestade, uma noite chuvosa, uma noite tempestuosa. Ele orou até a quarta vigília da noite. A quarta vigília compreende mais ou menos, era no período entre 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. E a chuva apertava, e a chuva aumentou, e ele foi ter com os discípulos andando sobre o mar. Estamos vivendo um período de chuva forte. Esse período é um período de chuva constante. Relâmpagos, trovões nos assolam de um lado para outro. Esse Covid realmente está descontrolando a vida de muitas pessoas, de muitas famílias. Querido, mas tenha plena certeza que Jesus Cristo é o nosso socorro, bem presente na hora de angústia. Aleluia! Ele é o nosso refúgio, ele é o nosso socorro, ele é o nosso escudo. Jesus Cristo é a porta que nos abarca. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e está agora pronto para fazer com que nós, eu e você, também possamos vencer esta tempestade. Veja em Romanos, capítulo 14, versículo 23b, diz assim: pois tudo que não provém de fé é pecado. Então, quando nós entramos dentro do nosso quarto para orar, querido, nós temos que ter e praticar a nossa fé. Romanos capítulo 14, versículo 23b. Pois tudo que não provém de fé é pecado. Temos que exercitar a nossa fé e saber que sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabia disso? Se você não tiver fé, é impossível você agradar a Deus. É necessário que aquele que se achegue a Deus creia que ele é galardoador. Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor. Em uma situação extrema para a igreja e para o povo de Deus, é esta que nós estamos vivenciando hoje. Essa situação é uma excelente oportunidade para eu e você nos aproximarmos mais do nosso Jesus Cristo. Então, por quê? Em meio ao constrangimento, em meio ao perigo, em meio ao medo, em meio ao estresse, é essa situação que nós vamos o quê? Nos achegar mais a Deus. É por causa disso que nós não podemos, de maneira nenhuma, tirar os olhos de cima do nosso Mestre, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Todos nós estamos assustados, com medo desta peste.
Os discípulos lá no barco, ao avistarem Jesus, não reconheceram e também ficaram com medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Jesus nos diz, em meio a esta pandemia, Jesus diz para você agora, querido: "Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais." Ele está com você no barco. E quando Jesus está no barco, o barco não afunda, a tempestade passa e se faz grande bonança. Aleluias, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Queridos, Deus está no controle de tudo. E a sua vontade permissiva deixou que viesse essa grande onda. Contudo, fortalecei os vossos espíritos e tende coragem. Jesus está conosco. Jesus está conosco. Jesus Cristo está conosco. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pergunto-lhe nesta hora. Será que Deus não está querendo que seu povo o busque com mais firmeza, com mais constância, com mais fervor, com mais dedicação? Será que esta pandemia não é um aviso para que o mundo olhe para Jesus, autor e consumador da fé? Porque até então a pecaminosidade tomou conta. E Deus tem os seus meios de chamar a atenção dos seres humanos. Querido, eu creio que esta pandemia Deus permitiu para que nós pudéssemos nos achegar a Ele com maior inteireza de coração. Nós precisamos ter uma comunhão mais ampla, mais firme e dedicar mais tempo ao nosso Deus. Porque até então, todo mundo tem tempo para trabalhar, tem tempo para ganhar dinheiro, tem tempo para passear, tem tempo para ir na fazenda, tem tempo para ir pescar, tem tempo para jogar bola, tem tempo para jogar vôlei, tem tempo para tudo. E o tempo para o Senhor? E o tempo para a leitura da Bíblia? E o tempo para a oração? E o tempo para ficar sozinho no quarto, orando, buscando ao nome do Senhor? Não retire os seus olhos de Jesus Cristo. Queridos, creio que está na hora de mudarmos nossa vida de adoração. Que adoração é essa que nós estamos fazendo? Que adoração é essa? Que cultos são esses que nós estamos fazendo? Será que Deus tem aceitado nossa adoração? Será que Deus tem aceitado os nossos cultos? Leia, eu faço questão que você abra a sua Bíblia agora, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu vou esperar um pouco para você abrir. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e nos diz assim: se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, olha só, o povo que se fala que é chamado pelo nome de Jesus, o povo que se diz que é de Deus, se diz que vai para o céu, se humilhar e orar e buscar a minha face e voltar dos seus caminhos iníquos,
Eu, Deus falando, ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Aqui está o segredo, querido. Aqui está o segredo. Temos que nos humilhar, orar, buscar a face do Senhor dentro do quarto com a porta fechada e voltar dos nossos caminhos iníquos, pensamentos, fala, ações. Aí sabe o que vai acontecer quando nós fizermos isso? Eu ouvirei do céu. Aí ele vai ouvir as nossas petições, o nosso clamor, as nossas orações e vai perdoar os nossos pecados. Amados ouvintes da palavra de Deus, não retire os seus olhos de Jesus Cristo. Temos que manter os nossos olhos fixos nele. Aleluia. Temos que manter os nossos olhos fixos nele. Aleluia. Temos que manter os nossos olhos firmes no Senhor Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos ao texto. Vamos ao texto. Abre a sua Bíblia. Leia comigo. Mateus capítulo 28 a 33. Mateus capítulo 28 a 33. E nos diz assim: E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe: Ó voz de pequena fé, por que tu duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Queridos, nós vemos aqui que Pedro era diretivo, impetulante. Rapidamente ele falava algumas coisas e agia no seu impulso. E aqui, diante daquele contexto no meio do mar, ele fala: se é um Senhor, manda eu ir também. E Jesus falou: vem. Preste atenção. No exato momento que ele teve medo, ele tirou os olhos de Jesus Cristo. Enquanto ele estava com seu olhar em Jesus, ele andou por cima da água. O resultado dele ter afundado foi que ele tirou os olhos de cima de Jesus Cristo. Querido, em meio a essa turbulência que nós estamos vivendo, nós não podemos tirar os olhos de Jesus Cristo, que nós corremos o risco de afundar. Não retire seus olhos de Jesus Cristo. Não podemos. Pedro era bastante impossível. Sem dúvida, ele e todos que estavam no barco, diante daquela tempestade, as ondas se levantaram, a chuva cada hora ficava mais forte. Problema à vista. Jesus resolve todos os problemas. Covid, câncer, cegueira, onda de mar, vendaval. Meu amigo, para Deus não há impossível. Algumas pessoas já me perguntaram por que os milagres acabaram. Porque nós vemos que até então, naquele tempo dos apóstolos, os milagres eram constantes.
Quando eu era mais jovem, na minha época de mocidade, ali entre meus 15 até 18, 19 anos, na nossa congregação lá do bairro Salvador, nós presenciamos alguns milagres. O culto era mais fervoroso do que hoje. Fazíamos muitos ar livre nas esquinas. Hoje você não vê ar livres, mas hoje você só vê a juventude querendo fazer, sabe o quê? Fazer festinha e jogar bola. Fazer piquenique. Aí sabe o que acontece? Não tem a comunhão. Falta comunhão. Tiraram o olho de Jesus Cristo. Nós temos que manter os nossos olhos em Jesus Cristo. Aí sabe o que acontece? Aí acontece o milagre. Aleluia, aleluia. Aí acontece o milagre. Quando você mantém os olhos em Jesus Cristo, mantém o coração firme, com a sua fé inabalável, acontece o milagre. Mas eu preciso te dizer, se o milagre acontecer ou se não acontecer, Deus continua sendo Deus. Amém? O milagre pode acontecer, como pode não acontecer. E o nosso Deus continua sendo o nosso Deus. Amém? O Evangelho nos chama. Venham, venham até Cristo. Não tenham medo da tempestade. Venham até Cristo. O Evangelho nos chama. É para nós virmos. Por meio da força de Cristo, nós somos sustentados acima do mundo. Somos capacitados para andar sobre o mundo, sem desejar suas concupiscências. Somos impedidos de afundar no lamaçal de pecados. Somos fortalecidos a sermos santos, santos e santos. Somos guiados a obter a vitória através de Jesus. Você vai ver isso aonde? 1 João, capítulo 5, versículo 4. Pela fé em Jesus Cristo, nós podemos obter a vitória. Enquanto Pedro conservou seus olhos fixos em Jesus e na sua palavra, vem, ele caminhou suficientemente bem sobre as águas. Então, no meio dessa pandemia, no meio desse terreno tenebroso que nós estamos vivendo, nós temos que manter os nossos olhos em Jesus. Essa tempestade, ela vai diminuir. Eu não te digo que vai passar, mas que ela vai diminuir, vai. Porque nós estamos vivendo o quê? O cumprimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus vai se cumprir. Então, ela pode diminuir. A tendência é ela diminuir com a vacina. Mas, querido, que possamos ter certeza que se ela diminuir, Deus é Deus. E se ela não diminuir, Deus continuará sendo Deus. Então, você que está me escutando nesta noite, não retire os olhos de Jesus Cristo, querido. Independentemente de Covid, se vai passar ou não vai, esteja com Jesus Cristo, esteja com a sua vida no altar de Deus. E você vai passar por essa crise. Nós temos que passar por essa crise. Agora, vamos passar se Jesus estiver no nosso barco. Senão vai ser complicado. Não retire os olhos de Jesus Cristo. Olhar para as dificuldades com um olhar racial e não para os preceitos e promessas com um olhar de fé é a base de todos os nossos medos desenfreados. Então, às vezes nós trazemos a coisa muito para a razão e esquecemos que a nossa fé, ela está acima da razão.
Quem anda por fé não anda por razão. Nós temos que andar por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia! Enquanto a fé o sustentou, ele permaneceu sobre as águas. Então, enquanto Pedro manteve a fé dele, ele estava por cima da água. Nada abalou ele. Ele só começou a afundar quando ele duvidou, quando ele perdeu a fé. O nosso espírito naufraga por causa da fraqueza da nossa pequena fé. Nós somos sustentados em meios às mais variadas crises mediante a nossa fé. Nós vamos ver isso aonde? 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. O remédio ao qual Pedro recorreu na hora da aflição é um remédio antigo, testado e aprovado. O remédio foi a oração. E ele clamou: Senhor, salva-me! E é isso que nós temos que fazer. Esse remédio antigo. Os apóstolos, os discípulos, os cristãos da igreja primitiva, na hora, meu amigo, da angústia, da tribulação, clame, clame, clame. Senhor, salva-me. Aleluia. Temos que clamar. Senhor, salva-me. Temos que botar a nossa fé em ação. Uma oração fervorosa. O Senhor Jesus nos ensinou, no dia a dia do nosso temor, a oferecer um grande clamor. Leia na sua Bíblia depois, Hebreus capítulo 5, versículo 7. Queridos e estimados ouvintes da palavra de Deus, diante desse cenário que nós estamos vivendo, há mais de um ano, temos que clamar com fervor. Temos que clamar com fervor. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Clame com fervor. Clame com fervor. Quando eles entraram no barco, eles quem? Jesus e Pedro. Imediatamente a tempestade acalmou. Quando Cristo vem sobre a nossa vida, independentemente do problema que nós estamos vivendo, a tempestade acalma. Porque Cristo está no nosso barco. Ele não vai naufragar. Receba hoje em seu coração Jesus Cristo, e o ruído das ondas logo será sufocado pela presença poderosa de Jesus Cristo. Ele acalma, ele traz a paz, a harmonia, e a onda acalma. O caminho para a tranquilidade é saber que Ele é Deus e que o Senhor está no meio de nós. A fé é o princípio adequado da adoração. E a adoração é o produto genuíno da fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Vamos ler Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Abra sua Bíblia. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, e nos diz assim: porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então, querido, precisamos exercitar a nossa fé.
Precisamos entrar no nosso quarto, nesse período de onda tumultuosa, período de tempestade que nós estamos vivendo. Precisamos entrar no nosso quarto e exercitar nossa fé. Você que está me escutando nesta noite, tenha um contato mais íntimo com Deus. Aproveite esse tempo que você está em casa e tenha um contato mais íntimo com Deus. Não retire os seus olhos de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Que possamos ter uma noite abençoada, entrando no nosso quarto a partir de hoje, dobrando o nosso joelho e não tirando os nossos olhos de Jesus Cristo. Neste momento, vamos orar. Pai Santo, Tu és maravilhoso. Tu és Deus forte. O Senhor é conselheiro. O Senhor é Pai da eternidade. O Senhor é o príncipe da paz. A Tua palavra, Senhor, ministrada ao nosso coração, traz júbilo, traz alegria e traz paz. Que nós possamos jamais tirar os nossos olhos de Jesus Cristo. Obrigado por essa palavra. Fica conosco no decorrer desta noite e no decorrer desta semana. Assim nós oramos, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amados e estimados irmãos, irmãs, em Cristo e amigos que estão nos escutando, nos acompanhando, nesta oportunidade eu desejo agradecer a todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Nos encontraremos em breve com mais uma ministração. E você está convidado a nos assistir na próxima pregação. Acompanhe-nos. Fiquem todos com a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, queridos. Que Deus abençoe a todos e continuaremos orando pela família. Amém? Que Deus abençoe a sua família. Amém.